Pessoal, então, boa noite a todos, todas e todes. No terceiro encontro do grupo de estudos do livro Diálogos com Reggio Emília, Escutar, Investigar e Aprender, no qual a gente vai conversar sobre o capítulo 3 e 4. O capítulo 3 se chama Malaguzzi e os professores, e foi escrito um texto, né, escrito em 1996, e o capítulo 4, que se chama Documentação e Avaliação, como se relacionam, escritos entre 1995 e 1998, né? Lembrando que eu e a Lede, a gente tenta, né, conduzir a conversa, mas sempre que vocês se sentirem à vontade, com vontade de intervir, concordando, discordando, podendo trazer alguma coisa que vocês acharem interessante do livro, né, vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera e poder falar, ou se utilizar ali do recurso do levantar a mão, né? Sintam-se livres. Eu e a Leila aqui, a gente só está tentando organizar, mas o grupo, né, o grupo de estudos, ele funciona melhor quanto mais pessoas puderem interagir. Uma coisa que né, me chamou a atenção ali no capítulo 3, quais são as marcas que a gente vai deixar na vida das crianças, né? Porque ali no primeiro parágrafo eu me destacou assim: o conhecimento, o nosso aprendizado junto daqueles anos era uma herança viva, uma pesquisa permanente, um ato de vitalidade expresso no trabalho didático de cada um de nós. Então é legal pensar assim, como que a gente vai marcar a vida dessas crianças e como que também, mal ou bem, a gente vai marcar a vida, a gente pode marcar, né, a vida dos nossos colegas, assim, né, de que se a gente começar a se ver enquanto um coletivo, um grupo de pessoas que estão ali pensando coletivamente num bem comum, que é o bem-estar das crianças, a gente pode ver o nosso colega como um par, como um parceiro né, nosso, e não só não uma pessoa com quem tu vai competir, assim, porque não tem a ver com competição, né? Não importa se dentro da tua turma as crianças tem uma, né, tu oferece algo para ela, não quer dizer que seja melhor ou pior do que o outro, é só uma forma diferente, né? E quanto mais trocas a gente conseguir fazer entre a gente, assim, entre os colegas de trabalho, a gente vai poder pensar numa coisa coletiva, né? Que é o que a gente já falou, assim, sobre esse livro, de que diferente de outras abordagens que carregam o nome de um autor específico, né? Ninguém fala assim, a abordagem malaguziana, né? Eu nunca ouvi, pelo menos, né? Mas, né, fala assim, abordagem de Reggio Emília, o que significa que já tem uma questão de coletivo, né? Então, é interessante a gente poder tentar pensar também né, como que a gente, de forma coletiva, vai poder interagir, né? E não só assim, tá, ok, a minha prática eu tento mudar diariamente, mas como que eu vou, mal ou bem, afetar o meu colega, né? E isso vai ser uma coisa positiva se a gente conseguir fazer isso. E também, né, esse capítulo, ele é bem forte, vamos dizer assim, porque fica bem nítida a relação para além do profissional que o Malaguzzi tinha instituído com a Carla Rinaldi e com todos os educadores, né? Tanto que, assim como eu acredito que todos nós temos essas relações com algumas pessoas, eu também me vi nos momentos que eu tive que expressar o que eu sentia por alguém que já não está mais aqui e tudo mais. Então, o texto também é carregado desse sentimento, né? E aí ele também nos mostra a face assim do... Bom, a gente tinha o Malaguzzi aqui como um suporte, uma mente viva, né? Produzindo e estimulando, e de repente ele simplesmente não existia mais. Então, como que foram reestruturar esse trabalho, que percursos que tiveram que percorrer. Então, acho muito legal, assim, que ao mesmo tempo que ela relata que sim, que teve um momento de não saber que caminho seguir, ainda assim, eu acho que talvez, assim, coisa da minha cabeça, né? Mas se o Loris não tivesse falecido nesse ano, talvez a gente falasse a abordagem de Loris Malaguzzi, né? Mas justamente o fato de um coletivo ter se instituído que a gente reconhece como abordagem Reggio. E o quanto isso é importante, né? Que
no próprio nome já carrega um sentido coletivo, né? E eu acho interessante que daí na página 114, no final do segundo parágrafo ali, dessa página, né? Na verdade, acredito que a profissão de pedagogo só pode ser construída por meio da troca permanente com os educadores e assim com as crianças e suas famílias. Então, eles colocam assim, a Carla, né, a respeito do Lores, de que ele acreditava assim que a troca como uma forma de interagir desse professor. Então, né, a hora que a gente começa a ter trocas, inevitavelmente, a hora que tu vai ter esse olhar mais humanizado para essas crianças, tu vai ter esse olhar humanizado também dos professores, né? Então, não tem... Eu acho que a, a, a Luana, que participou de outros grupos do Época do Babá, falava assim de que a abordagem Régio mudou a vida dela, de como ela tratava as pessoas, né, do cotidiano dela, sem necessariamente ter a ver com a escola, de que eu acho que é bem isso, sabe? De que a gente pode tentar reproduzir como um norte, mas se for uma coisa que partir da gente, vai ser uma mudança que vai sair da escola. Porque não é assim, eu começo a olhar a criança de forma humanizada só quando eu entro na escola, não, né? Não é uma coisa automática, assim. É muito mais uma sensibilidade no olhar que isso vai deixar, né? Então, eu acho legal pensar isso. E aquele a gente falou, as marcas que o Loris deixou nesses outros profissionais, né, foram tão importantes que fizeram eles, tá ok, ele morreu agora, mas a gente não pode deixar esse trabalho, né, acabar. E justamente por contrário, eu acho que deu um fôlego, tá ok, a pessoa que era o nosso norte, assim, acabou morrendo, mas como é que a gente vai se organizar de forma coletiva para fazer com que isso saia daqui, né, e possa ir para o resto do mundo, né? E já que tu falou dessa página, eu também acho bem importante o final dela e o segmento ali na 115, onde a Carla traz, né, que o conhecimento do educador vai além do conhecimento psicopedagógico, né, que eram esses valores que o Malaguzzi sempre compartilhava, né, que ele não queria uma separação entre o professor do humano ou o professor da sua prática, não, que e aí eles trazem no final desse primeiro parágrafo, né, que é esse reconhecimento que ele também estendia às famílias e às crianças, era o que enchia-se de futuro. Era a expectativa para que a abordagem desse certo. Outra coisa que eu anotei ali na 105, no final do segundo parágrafo ali, o processo de construção do conhecimento, em especial aquele que tivemos a oportunidade de compartilhar com o Malaguzzi, também é um processo emocional, que é bem isso, né? Não existe o pedagogo e agora tu deixou de ser o pedagogo, tu é o psicólogo, tu é a pessoa que anda de bicicleta, a pessoa que anda de patins, enfim, né? São vertentes da nossa existência que estão ali. Então, não existe a Lady, enquanto pedagoga, ela é pedagoga mesmo sendo mãe, né? E essas coisas às vezes conversam, às vezes se batem de frente, daqui a pouco tem uma opinião que a Lady pedagoga acha uma coisa e a Lady mãe acha outra, mas, né, é uma pessoa complexa que está tendo isso tudo. Eu acho importante que esse texto traz o lado, digamos, humano do Malaguzzi, e não só o lado pedagogo, porque é justamente pensar assim, tá, ok, ele foi um pedagogo muito importante, mas ele não foi... Como que ele tocou essas pessoas? Não foi só de uma maneira pedagógica, foi uma maneira humana, né? De emoção, de poder de trocas, e que isso é muito interessante a gente pensar nas trocas que a gente consegue fazer com nossos pares, né? E logo ali na 106 também coloca assim o professor como orientador do processo de aprendizagem, né? Uma metáfora a tarefa do professor de dar orientação, sentido e valor à experiência das escolas e das crianças. Uma saída do labirinto, que ele fala, né, a função da tradução do livro, né, das 100 linguagens da criança, que seria o fio de Ariadne e tal, de pensar, né, de o professor como alguém que está ali para ajudar e não só impor, né, e é uma coisa que a gente tem que romper, assim, de que às vezes a gente acha que ser professor é tu saber trazer o conhecimento acumulado do ser humano para a sala. Mas será que é isso? Especialmente com a educação infantil, eu acho que seria muito mais de dar espaço para experimentação, né? No grupo de ontem estava falando sobre isso, que espaço
e tempo na escola a gente dá para a criança se experimentar, poder explorar de uma forma mais livre, e não só a gente ir lá dizer para ela o que é o certo. Porque às vezes a gente quer valorizar, mostrar que na educação infantil se aprende muito, e daí usa o mesmo padrão que se tem para a escola de ensino fundamental e ensino médio, assim, dizer o que é certo, dizer o que é certo, o que é certo, e que espaço vai ter para essa criança se expressar, né? E só uma observação sobre o fio de Ariadne. Eu achei até engraçado a gente pensar que, que eles perceberam que o título não daria certo pela nossa incapacidade cultural, vamos falar assim, de compreender a metáfora, né? Ah, não vão entender, então vamos colocar as 100 linguagens. E hoje todo mundo fala das 100 linguagens da criança, né? Mas aí, se a gente for lá na fonte, não, mas o Malaguzzi gostaria que se chamasse o fio de Ariadne. Até depois eu vou compartilhar, me lembrem lá no grupo. Tem um vídeo bem bonitinho, assim, de um tricô, que é um tricô e poesia sobre o fio de Ariadne, que acho que também é bacana. Vou passar a palavra para a Bruna. Eu não sei se está aparecendo, se eu estou aparecendo ou só estou falando, mas tem duas coisas que eu gostaria de falar. É que a primeira tem uma parte ali do capítulo, né, do capítulo 3, que fala que o Loris Malaguzzi faleceu e que a Carla ia falar sobre ele e que ela não sabia como falar sobre ele, porque, né, ela não sabia que seria injusto ela, se ia faltar alguma coisa, falar referente a ele. E eu senti muito, assim, me botei no lugar dela, porque esse ano eu perdi minha avó, e é muito difícil falar sobre ela sem esquecer de alguma coisa, porque tem tantas coisas boas que eu posso falar sobre ela. Ela deixou um legado tão bonito que eu nem sei como falar sobre ela, sabe? Ela só tem coisas boas para falar sobre ela. Então, eu acho que é isso, sabe? A pedagogia, especialmente Reggio Emília, essa abordagem, ela não é uma formação que a gente pega um papel e diz, olha, tá formado em Reggio Emília. Eu acho que ela é uma transformação que faz de dentro para fora. Porque a gente pode se formar em pedagogia, se formar em Reggio Emília, enfim, mas se a gente não tiver o olhar sensível e enxergar como foi a colega Luana, né, que falou, que ter um olhar diferente para a vida, para as pessoas como ser humano e se transformar, a gente não vai conseguir aplicar, entendeu? De verdade, com o significado que ela tem. Eu acho que é isso. Só para tu ficar sabendo, Bruna, quando tu estava falando, tu não estava aparecendo, só falando. E, e eu me identifico muito com essa tua fala, até porque aqui atrás tem um bordado da minha avó, já faz mais anos que ela faleceu, mas é sempre presente. E eu evito falar, porque se eu falo, eu me emociono, né? Se eu tenho que trazer um relato. Agora eu não vou me emocionar, mas porque eu não vou contar nada. Mas aí a gente fica pensando também nisso, e aí acho que a fala que o Bernardo trouxe no início, assim, de que marcas que a gente deixa, né? Porque a gente lida com crianças e às vezes a gente tem uma ilusão de que, se eu não aparecer daqui 2 meses, elas já não vão lembrar de mim, né? Mas, no entanto, a gente tem relatos de famílias que dizem que as crianças lembram, ou podem não lembrar especificamente da pessoa, mas alguma coisa fica, né? Fica na escolha do nome de uma boneca, fica num jeito de brincar de ser professora. Então, inclusive tem um livro que se chama Quem Educa Marca o Corpo do Outro, porque a aprendizagem, ela perpassa o corpo, né? Quando a gente aprende uma coisa, aquilo ali fica marcado, né? Faz parte da nossa memória, né? Por isso que ontem a gente discutia isso no livro Crianças, Espaços e Relações, que a gente escolhe o que vai aprender. Inconscientemente, o espaço, as nossas vivências, as experiências que nos constituem, também vão nos levar a uma escolha de conhecimento.
né? Por isso que a gente vê pessoas no mesmo grupo tendo entendimentos diferentes. Por isso que cada um de nós lê, a gente pode até marcar as mesmas coisas, mas a forma como aquilo fica para a gente é diferente. Eu até conversei com o Bernardo outro dia, que às vezes eu penso parecido com ele, mas eu não usaria o mesmo trecho que ele usou, por exemplo, do livro, porque salta aos olhos de cada um de uma maneira individual. Então, como é que a gente vai dizer que essa abordagem que é tão complexa é tão fácil de se absorver também, né? Porque ela é uma coisa tão minuciosa que cada um de nós vai ter um entendimento dela. E acho que isso que torna essa experiência tão grande também para a gente. Né? E sabe, Lady, conforme a gente está lendo, né, dentro dos grupos do Meu Pequeno Baobá, a gente está lendo, né, que falam mais sobre a questão de régio. A gente já leu já o Diário de Acolhimento, do Acolhimento da Escola da Infância, a gente está lendo aqui o Diálogos com Régio Emília, e a gente está lendo também o Crianças, Espaços e Relações, que são livros que falam sobre, né, a pedagogia de régio. E é legal ver quando um lê um livro, traz coisas do outro e tu vê, nossa, então não foi só um autor, né, que fez aquele recorte dele e dela e ponto, acabou. Tu vê que esse fala dessa forma, aquele outro olha de uma outra forma. A própria questão aqui, né, que no próximo capítulo fala a questão dos registros, como é legal a forma como ele traz, que a gente consegue dialogar com o livro do... Como é que como é que é o nome mesmo? Não sei se é O o nome. registro, o livro das tetas, Isso, como é registro da interessante. educação infantil. Isso, como, né, olha só que legal, são diferentes pontos de vista olhando essa mesma coisa e vão trazendo coisas parecidas, diferentes, mas tu vê que é uma coisa muito mais orgânica, né? Porque se fosse uma questão, esse autor fez esse recorte de régio e só a partir do recorte dele que faz sentido. Não, né? A gente vê que é uma coisa muito mais orgânica por parte deles, né? E sabe, Bernardo, que isso que tu fala me faz pensar, imagina em outros países que não são tão não seria corporais assim, mas não fazem não tem a nossa cultura e eles conseguiram produzir um contexto, uma abordagem que também é uma filosofia, né, de de estar com as crianças tão potente. Imagina então se a gente, enquanto Brasil, enquanto pessoas que estão sempre se comunicando, se expressando, né? Porque a gente tem uma postura diferente. Imagina a potência de uma pedagogia que a gente podia ter, baseada na nossa cultura, baseada nas nossas infâncias, nas nossas crianças, né? Então, ao mesmo tempo que eu me impressiono com a abordagem de Régio, eu me entristeço por a gente não ter a nossa abordagem. Né? Mas sabe, Lady, isso é uma coisa que eu acho interessante, ao mesmo tempo que eu acho que acaba sendo, sem querer, um tiro no pé nosso. Porque daqui a pouco a gente é tão comunicativo corporalmente e por fala, que a gente acha que não precisa, sei lá, documentar, sabe? Eu tô, né, jogando ao vento, assim. E daqui a pouco outras culturas que são mais fechadas, entre aspas, elas veem no texto escrito uma forma de diálogo, sabe? Me veio essa questão, que daqui a pouco a gente não tem essa valorização do escrito, e pode ser uma coisa, né? Um porquê. Mas acho que uma coisa que a gente pode fazer, um exercício, né, constante que se tem em Régio e a gente pode tentar fazer na nossa prática, é a questão de acreditar nas potencialidades das crianças, né? Que ele traz na página 107. Devemos dar um imenso crédito ao potencial e ao poder que as crianças possuem. Devemos nos convencer de que as crianças, assim como nós, têm poderes mais vigorosos do que nos disseram que tinham. Poderes que todos nós possuímos, nós e as crianças temos potencial ainda mais forte do que acreditamos. Daí, eu estava hoje, antes do grupo, eu estava lendo, terminando de ler o capítulo, e estava com essa tampa de caneta né, tava escrevendo e botei na boca e acabei puxando o ar. E da hora que eu puxei, deu para ouvir, né? Parece um assovio. Então, eu, sabe, sem querer, descobri uma coisa que eu nem sabia que poderia acontecer. Então, sempre que a gente se coloca numa posição que a gente pode descobrir também, a gente pode descobrir outras coisas. E às vezes a gente não dá esse crédito para a criança, né? Tipo, fulaninho tá ali, não consegue engatinhar, então vou eu lá segurar ele para engatinhar. Não consegue ficar em pé,
vai eu segurar a criança em pé, vou deixar ela parada, cheia de almofada para ficar sentada, né? É sempre assim, a criança não faz, não faz, não faz, e porque a gente não acredita nesse indivíduo, né, nas potencialidades que ele tem, a gente sempre acaba vendo que não faz, ele não caminha, ele não... e é uma fala que a gente faz, assim, experimentem, né, se cuidar quando vocês falam isso e cuidar outras pessoas. Como a gente usa o ainda, que o ainda significa que tá, eu espero que ele chegue até lá. Não pode ser que a criança não chegue, né? A Lady uma vez falou isso, de que ainda não caminha. Não pode ser que a criança não caminhe, por qualquer outro motivo. Mas né, se tu sempre ficar no ainda, tu nunca vai ver o que ela já faz. Mas a criança ainda não caminha em pé, né? Com as duas perninhas, né, de forma equilibrada. Mas ela já engatinha de uma forma mega tranquila e para aquilo ali, naquele momento, basta. Né? Porque a gente sempre fica vendo a criança no que ela não consegue, né? E é um desafio a gente cuidar o nosso olhar para tentar ver a criança numa coisa positiva, assim, e não só negativa. Mas isso, Bernardo, que tu falou, ela já engatinha, também remete ao fato de que, olha, todo mundo engatinha e essa já engatinha. Na verdade, é bem difícil, mas eu tive uma coordenadora uma vez que ela cuidava muito isso quando a gente ia escrever o parecer, que se chamava na escola. Então, ela disse assim, não fala ainda, não fala já, não fala está aprendendo, fala assim, a criança, ela engatinha, ela se desloca pelo espaço, enfim, né? Usa o termo afirmativo do que a criança faz, porque daí a gente está legitimando a importância do potencial dela. Agora, se eu quiser descrever o percurso, aí tudo bem. Ai, no começo, fulaninho, né, só se deslocava sentado até que descobriu que conseguia engatinhar, aí é diferente, né? Mas como a gente ainda tem isso muito presente na nossa escrita, de sempre estar projetando no futuro, né? A gente tem dificuldade de falar do percurso ou de valorizar a conquista individual da criança. E aí, voltando ainda nessa página, no próximo parágrafo, eles falam justamente disso que a gente falou antes, né? De que se imagina que o adulto ele não mistura a sua vida pessoal e a vida profissional, né? Sendo que, na verdade, essa é uma mentira que a gente conta pra gente mesmo, né? A gente fala às vezes, né? Porque uma coisa é o trabalho, outra coisa é a vida pessoal, mas não existe, gente. Imagina se tu tá lá com 50 centavos na tua conta, tu não pagou a conta de luz do mês anterior e já tá vencendo a segunda. Tu vai trabalhar bem? Tu não vai misturar isso com a tua vida profissional? Claro que vai. A mesma coisa a criança. A gente quer que a criança se comporte de um jeito na escola, sendo que às vezes ela não dormiu bem à noite, presenciou uma discussão dos pais, não ganhou café da manhã e chegou depois do horário do café e daí vai ter que esperar até a hora do almoço. Tudo isso também é a vida privada que vai interferir na escola, que assim, não que seja, mas na verdade a escola é como se fosse ir ao trabalho para a criança, né? Porque é um lugar que ela vai todo dia e fica lá uma carga horária e vive dentro do que muitas vezes a escola pré-determina para ela. Então, também achei legal, aí eles falam aqui, ó, sair debaixo desse grande cobertor de conformismo, passividade e redescobrir o desejo de pensar, planejar e trabalhar junto. Ele estava falando justamente de não se perder a coisa da vida privada e da vida profissional. E nessa página eu também notei assim, Lady, o mesmo olhar que a gente tem para as crianças, a gente tem que ter para a gente, né? Ali, o problema da escola e além é, acima de tudo, relacionado à falta de percepção e à subutilização de todas as inteligências, habilidades, aptidões e conhecimentos que possuímos. O problema, assim, é comum a todos nós, crianças, adultos e professores. E daí tu estava falando a função, né, do que eu mesmo, né, na minha fala, eu tentando apontar o outro, eu também já estava colocando, né, coisas que eu estava projetando, né, do ainda, do já. E eu fiquei pensando de que essas conquistas, digamos, da criança, por exemplo, andou, engatinhou, andou, teve desfraude, enfim, são, né, parece checklists, assim, fulaninho está indo bem.
que às vezes a gente faz paralelo, eu fiz paralelo na questão de faculdade. Ah, fulaninho completou ensino médio. Ainda não fez faculdade. Ainda não fez a pós. Ah, mas já fez não sei o quê. Né? Como a gente daí deixa de valorizar o que a pessoa já tem e fica só. Ó, eu já tô falando já também, ó. Deixa de valorizar o que a pessoa tem e sempre fica projetando no amanhã vai ser, né, melhor. E não vai ser assim, né? Se a gente não valorizar o que a gente tem hoje, como é que a gente vai valorizar, né? Tu vai conseguir o que tu queria amanhã, e daí tu vai sempre querer o do da manhã, amanhã, então nunca vai ser suficiente. E é importante a gente pensar que isso vale pra gente, né? Eu acho que é importante isso. E aí, na página seguinte, na 108, eles fazem uma fala muito forte, que é sobre a morte da criança, mas a morte da criança enquanto o ser ativo, né? Tipo, essa criança que vai para a escola e nada chama atenção. A criança, nem só na escola, né? Mas aquela criança que a gente vê hoje, né? Que só assiste desenho, só fica na frente de uma tela, não se estimula, tudo ela está entediada. A gente errou com essa criança, né? Porque a gente não proporcionou aquilo que faltava para ela e aquilo que poderia enriquecer uma possibilidade criativa, o uso das suas potências, né? E eu vejo que a gente, e daí eles falam isso da criança, mas eu vejo que a gente faz isso com a gente, enquanto educador, né? Muitas vezes a gente mata o nosso potencial pedagógico, o nosso potencial criativo na rotina da escola que nos consome, na preocupação com o relatório que a gente tem que fazer, com o projeto que a gente tem que entregar. E essas coisas vão nos consumindo de uma forma que muitas vezes a gente só está passando o dia na escola. E aí, se o Malaguzzi perguntasse para nós o que te encantou hoje, a gente não ia nem saber não ia saber nem o que passou com a gente, né? Então, acho que esse texto ele é bem sensível e eu sempre faço essa relação. E aí eu quero compartilhar com vocês, por exemplo, eu sempre fui professora. E quase sempre eu fui professora de bebês. E agora eu estou coordenadora. E esse é um exercício muito difícil para mim. Porque ao mesmo tempo que eu tenho o meu olhar de professora e de me compadecer com as minhas colegas professoras, se espera que eu tenha um olhar mais de cima, né? E esse exercício é muito difícil. Esse exercício de não é que não é ter empatia, mas é se distanciar para fazer diferente. E aí eu fico pensando até onde isso conversa com a minha ética profissional, a minha expectativa do que é se trabalhar com escola. Eu até brinco que há um tempo atrás eu recebi uma proposta de uma mãe de uma ex-aluna para abrir uma escola. E dela me falou assim: porque eu sou empreendedora. E aí eu disse para ela: olha, acontece que para mim a escola não é um negócio, não é um empreendimento, né? Uma escola é um recorte da sociedade e não é uma mercadoria. Por mais que seria uma escola privada, ela tem que ter princípios. Então é um exercício muito difícil e não só no âmbito privado, mas é isso que eu falava antes, né? A gente estar ali na escola e se consumir tanto dela que a gente deixa de estudar, a gente deixa de ler, a gente deixa de perceber as minúcias, a gente não sabe mais quem são as crianças. E eu acho que tem momentos, sim, que a gente passa por isso. E tem, inclusive, altos e baixos. Não quer dizer que comecei e nunca mais vou sair, ou uma coisa duradoura. Sei que tem gente, às vezes, ali fica um período, um mês desse jeito, depois dá aquele up de novo. Então, essa morte da criança é também a morte do professor, né? E acontece isso, né? Esse professor que às vezes está motivado e por qualquer motivo acaba se desmotivando, às vezes o próprio professor colega nos coloca para baixo, né? Porque daqui a pouco ele já está no ambiente para baixo, enfim, né? Vira um ciclo de fulaninho chegou e agora quer mudar, revolucionar a escola, mas é porque ele, né, tá aqui há um mês, espera ficar aqui meio ano, vamos ver como é que vai ser. E, né, putz, e seria tão interessante de ser um movimento contrário, né? Olha só,
Essa pessoa chegou nova na escola, então, logicamente, né? Logicamente não, mas é bem provável que ela vá estar mais animada em trabalhar. Então, vamos tentar pegar esse ânimo dela e ir junto, né? E não só assim puxar para baixo, né? Por que a gente faz isso? E eu acho que conversa com essa fala, assim, a função ali na 108, de que eu notei professor e criança como iguais no mundo da descoberta, da pesquisa, né? Eu vou ter e quando a criança morre, o professor também morre, porque o seu objetivo é o mesmo das crianças, encontrar sentido em seu trabalho e sua existência, ver valor e significância naquilo que faz, escapar da condição do indistinto e anônimo, conseguir enxergar resultados gratificantes de seu trabalho e sua inteligência. O professor não pode trabalhar sem um senso de significado, sem ser um protagonista. Ele não pode ser apenas alguém. Então, né, olha só, né, eu anotei assim um bó, porque, sabe, se alguém tivesse falado isso de base, só. E foi o que eu fiz. Esse texto aqui, esses 2 capítulos tinham mais ou menos 35 páginas. Eu pensei, vai ser tranquilo ler. Só que a cada página que tu lia, tu tinha que marcar essas coisas assim e ficava martelando na cabeça. Então, porque tu sabe, é um texto denso e que traz um monte de reflexão que se tu não para pensar, e, né, e por isso a gente sempre acha legal a questão do grupo de estudos, que a gente consegue trocar de uma forma mais efetiva, né? Então, é muito bom a gente poder trocar e a gente entende a função de grupo de estudo como uma excelente forma, né? A gente vê vários relatos assim, as pessoas, eu tinha esse livro aqui, mas nunca tinha lido, ou comecei a ler e acabou que eu achei muito difícil, enfim, como, né, a troca entre professores acaba sendo uma coisa mais tranquila porque a gente consegue dialogar sobre a nossa prática, né? E isso é tão poderoso e às vezes, que nem a Leite falou, a rotina nos consome tanto que a gente não consegue nem olhar e dizer o que a gente gostou de fazer hoje, né? E eu acho que a hora que a gente começa a ter noção disso, às vezes a gente vai ficar mais triste, porque, putz, eu estou entendendo que essa rotina da escola está me matando, enquanto professor. Mas tá, como é que eu quais vão ser os pequenos movimentos, as micro-revoluções que eu vou fazer na minha prática para que isso possa ser um pouquinho diferente, sabe? E tem poucas coisas, mas sabe, tu poder olhar para a criança, poder sentar com elas, às vezes é um movimento pequeno, mas que é tão significativo para ti, enquanto professor, enquanto pessoa, e para a criança, enquanto ser humano, sabe, que está em construção. E essa fala das micro-revoluções, eu acho muito legal também. Ontem mesmo a gente teve um diálogo que daqui a pouco é uma coisa que parece extremamente banal, que foi sobre as mochilas, né? A gente não gosta que, por exemplo, as crianças mexam nas nossas coisas na nossa mesa, né? Mas a gente se sente autorizado a abrir a mochila de uma criança, simplesmente pegar as coisas ou ver o que veio dentro. Não fala para elas, né? Só que a gente também não pensa nisso. Raramente o professor vai se questionar: olha, será que eu não deveria dizer para ele: olha, estou abrindo a tua mochila, eu vou pegar a tua agenda, eu vou ver se tu trouxe um casaco. Não, a gente simplesmente vai lá e faz. E aí, dentro da conversa do grupo, surgiu esse pensamento, e eu tenho certeza que ficou para todo mundo que estava ouvindo, porque mexe com a gente essa coisa do se dar conta, né? E eu acho que essas leituras, principalmente da abordagem de Régio, que são até é uma leitura até um pouco poética, né? Não sei como é que ficou para vocês até o próximo capítulo, ele é bem... Parece assim que tu tá lendo uma poesia quando eles estão falando sobre escuta, por exemplo, né? Então, são escritas tão sensíveis que vão despertando essas minúcias, né? Esses pequenos detalhes da vida cotidiana. Por isso que a gente se importa tanto com como é que são os projetos de Reggio Emília. Mas, na verdade, quase todos os escritos deles falam muito pouco dos projetos. Eles falam do cotidiano. Porque eles estão querendo dizer para a gente: olha, não importa o projeto, importa o percurso, como que se dá, como que a gente faz, como que a gente respeita as crianças. E a gente continua sabendo, querendo saber, como é que faz o projeto, igual em Rede, né? Não, é bem isso ontem, na segunda-feira, a gente teve a conversa no grupo e daí a Leide trouxe a questão da mochila e foi uma coisa que teve durante a conversa, né, Leide, de ontem.
E daí já foi um tema, então, e hoje eu já comecei a praticar isso, tá, ó. Eu fui mexer, fulaninho, pega ali a tua agenda, daí depois, tá, tu coloca lá na mochila, ó, depois, não, eu vou botar na tua mochila, tá, Beltrano? Sabe, só esse movimento já me fez perceber o quanto que eu tô invadindo esse espaço da criança e eu nem me perguntava, eu já estava atento à questão da questão de desfraude, não vou encostar na fralda da criança para eu saber, nariz, ah, ó, falando em vou soltar teu nariz, tá? Agora a mochila é dela, né? Por que eu me senti autorizado? E depois eu quero que essa criança não mexa nas minhas coisas, mas se eu mexo nas coisas dela, né? Qual é o movimento que ela vai entender? Então, é tão importante a gente pensar nessas minúcias, que nem a lei traz, o texto traz uma questão bem poética, né? E a gente, às vezes, está tão rígido, assim, para a gente, né, ter essas minúcias, assim, é um exercício. Mas, e sendo um exercício, eu acho que é bem interessante o que ele traz ali na 109. Teoria e prática são colocadas numa relação de reciprocidade, na qual, até certo ponto, a prática tem precedente sobre a teoria. E depois ali embaixo, né, a ênfase excessiva na centralidade da teoria exime os professores do papel de protagonistas no processo educacional, da reflexão pedagógica e até da responsabilidade de educar. Então, isso eu marquei como a teoria pode apontar o norte, né? Por exemplo, a gente se inspira na pedagogia que acontece lá em Reggio Emília. Porém, eu botei assim, a teoria pode apontar o norte, baixar o mato, eu botei entre aspas, né? Mas quem vai traçar essa prática vai ser o professor que vai traçar esse caminho. A gente pode falar que legal como acontece lá em Régio, mas se a gente não parar e pensar na nossa prática e conseguir re- questionar sobre essa prática, refletir sobre essa prática, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Né? É importante que a gente olhe nossa prática e comece a pensar em como a gente pode atuar nela de uma forma transformadora. Isso é muito importante. Isso vai ser o nosso tornar-se professor, né? Que ele fala ali na página 174, ele retoma, né, a função. A paternidade e maternidade não é só um modo de ser, mas um tornar-se. Então, né, que professor é esse? Né? A Bruna falou, né, do não é o diploma que vai te fazer o professor, é essa tua constante procura em sempre ser uma pessoa, um professor melhor, uma professora melhor. E às vezes isso nos bate de frente, né? De que será que eu estou estudando, né? E o estudar não significa tu ler. Quem sabe tu ver um documentário é uma forma de estudar. Tu parar e olhar para essas crianças é uma forma de estudar a vida delas, sabe? Mas a gente tem que ter esse movimento de constante pesquisa dentro da nossa prática, senão a gente fica estagnado. E aí, lá vou eu de novo agora dizer que eu já não sei mais se tem Paulo Freire em tudo ou se sou eu que tenho esses olhos freirianos para as coisas, que daí no finalzinho da 109, já começa ali no 110, eles falam sobre documentação, né? E daí diz, a documentação torna possível aos professores sustentar a aprendizagem das crianças, ao mesmo tempo que os professores aprendem a ensinar com os processos de construção do conhecimento das crianças. E aí lembro de novo daquele conceito que diz que o ensinar precede o aprender, né? E parece uma coisa muito boba, só que a gente, como agora, a gente está estudando e alguma coisa a gente vai aprender. E a partir dessa aprendizagem a gente modifica a nossa prática, né? E também compartilha com os nossos pares na escola essas novas formas de ver o mundo. Então, eu até anotei aqui de novo, porque parece que sempre tem uma conversa, né? Não, mas acho que tem sim, Led. E nesse trecho, eu tinha me remetido a ele, mas não me veio diretamente, mas mais para frente ele fala na questão do esperançar, que, né, que é o esperar, mas fazendo para que algo aconteça, não só ali, tá, o dia que a educação no Brasil mudar, a minha prática vai ser diferente. Não é assim que funciona, né? Mas nessa mesma página 109 ali, eu botei, né, no final, no meio do último parágrafo ali, é nesses momentos compartilhados que nem sempre são fáceis, porque não estamos acostumados a essa discussão permanente e a ficar na berlinda, que teorias interpretativas e hipóteses são geradas, avançando não apenas no conhecimento do grupo, mas também, no caso sejam confirmadas e apoiadas, mais teorias gerais de referência. Eu notei assim, ó,
É na troca entre professores que vamos poder revolucionar a educação. Não vai ser uma BNCC que vai revolucionar a educação, e eu não estou dizendo que ela não seja importante, ela é muito importante, né, para nos dar um norte, mas se a gente, dentro da nossa prática diária, não fizer micro-revoluções que vão se acumular em revoluções maiores na educação, nada vai acontecer. Então, a gente tem que se colocar como protagonista desse processo de educar e para que a gente tenha de novo a nossa identidade quanto professor, né? Deixar o professor, especialmente de educação infantil, é uma profissão que não é valorizada. E por que isso acontece, né? Como é que a gente vai mudar isso se não vai ser na luta, né? E mostrando que nosso trabalho é importante. E ainda falando da micro-revolução, eu acho engraçado, assim, por exemplo, a escola que eu trabalhava com o Bernardo, né? No final do ano, elas têm o hábito de fazer como se fosse uma avaliação, né? Do ano. O corpo docente preenche um questionário e tal, e tem um espaço para dar sugestões. E aí eu achei bem irônico, vamos dizer assim, que logo após a minha saída, as sugestões que eu deixei no questionário, elas passaram a acontecer na escola. Como, por exemplo, o dia do lanche, dos maiores levarem a lancheira e tal, porque no ano seguinte, como essas crianças já frequentam a rede privada, provavelmente elas vão seguir na rede privada quando forem para o fundamental. E nessa rede, aqui no Rio Grande do Sul, se tem por hábito que a criança leve a sua lancheira. Então, eu dei a ideia de que houvesse um dia para eles irem adquirindo esse hábito. Aí eu sugeri que fosse reformada a sala dos funcionários, que estava muito feio e tal, dentro da ideia de acolher. Também foi feito isso. E assim, daí eu vou só olhando no Instagram, e quando acabar as minhas sugestões, o que vocês vão postar? Mas aí eu acho, isso é uma marca. Eu deixei uma marca boa para a escola, né? Uma marca que continua deixando marcas mesmo depois da minha saída. Né? Então, acho que isso é uma micro-revolução. Às vezes a gente acha assim, não vai acontecer nada, ou não vai mudar nada, mas muda-se. Mesmo que eu já não esteja lá para usufruir da mudança, mas muda. Não, Lede, né, a minha primeira formação é educação física. Logo que eu entrei, não sei, sei lá, uma semana, 2 semanas, logo que eu entrei, a Lede me emprestou o xerox que ela tinha do livro, As Origens do Brincar Livre. E, né, eu tava ali, né, eu não li o livro, eu dei uma folhada, tá ok, mas, né, não li. Mas só de ter esse movimento já me mostrou que a Lede estava aberta, né, tipo, olha só, Bernardo, né, isso pode ser interessante para ti. Então, essas relações, e acabou que daí depois, na pandemia, a gente começou a conversar e a gente criou o Meu Pequeno Babai, e agora a gente está aqui, sabe? São pequenos movimentos que a médio e longo prazo vão tendo resultado se tu encontra outra pessoa que também está afim de construir alguma coisa. E às vezes tu tem um colega que também está afim, mas tu nunca falar com ele, né? Como é que tu vai ter essa dinâmica? Então é tão importante a gente se ver enquanto um coletivo de professores que pode intervir nessa realidade, né? Mas mudando um pouquinho de assunto, uma coisa que me marcou muito, ali na 111, que respeito que a gente dá para a criança, né? Olha o Raul. Que respeito, né, que a gente dá para essa criança, né? Que ele traz ali, né? Que ele falaria com a criança como se fosse com um... Agora eu não vou lembrar o nome. Mas fica como se fosse... Isso, como se fosse um palestrante do seminário, né? O Bambambam de X-área. Porque daí daqui a pouco a gente fala com uma criança e trata ela de uma forma tão tipo, tá, esse indivíduo que não sabe de nada. E a hora que a gente começa a prestar atenção e cuidar a criança como alguém que pode entender as coisas, né, Raul? Tu entende muita coisa. Não, mas só de começar a olhar a criança por que às vezes a gente não dá bola tanto que ela fala, né? É porque a gente não respeita ela. É a hora que a gente começar a ver que, tipo, olha só, eu vou ser educado com essa criança, vou pedir por favor, vou entender o que ela está falando. E também tem momentos que ela vai se passar, tá, olha só, agora vamos parar.
né? Tu respeitar ela não quer dizer que ela vai fazer o que ela quiser, mas, né? Por que que a gente, às vezes, destrata tanto a criança, né? A gente não entende ela enquanto um indivíduo que tem direitos e deveres também. A gente só entende como deveres. Ó, tu tem que ficar sentado, tu tem que, mas a gente nunca... É difícil a gente ter o movimento de tu também pode. E é um exercício que a gente tem que fazer, né? E essa fala aí que tu traz, acho que é do Brunner, né? E do psicólogo. E eu achei bem interessante que ele traz bem essa coisa, né? Que ele fala que quando ele chegava na escola, ele tinha a impressão que ele estava lá, vamos falar assim, no PPG, que a gente fala aqui, né? Porque eles valorizam esses processos das crianças. E é diferente do olhar que a gente tem aqui. Porque eu acho que aqui muitas vezes a gente tem o olhar do bonitinho, né? Ai, olha isso que a criança falou, olha só que bonitinho, ai, que amor. E não é que não seja bonitinho e ai, que amor, mas é além disso, né? É o que a criança aprendeu, é como ela aprendeu, né? Como que ela construiu isso. E é bem isso, não significa que a gente não vai achar bonito, mas daqui a pouco a criança falou uma coisa que é bonita, mas a gente não valorizou como que ela chegou nesse porquê, né? A Leite estava falando ontem do próprio Raul, que perguntou do avião. Olha só, não sei se você quer contar, Leite. Sim, foi no final de semana, eu acho. O Raul perguntou no carro, estava indo abastecer, ele perguntou assim, por que que os aviões voam e não caem se existe a gravidade? E aí eu fiquei pensando, bom, essa pergunta ela já precede um saber, que é o saber sobre a gravidade, né? E a gente pode se impressionar, né? Daqui a pouco se eu sou a mãe comum, né? Eu vou dizer, nossa, meu filho é super dotado, faz perguntas maravilhosas, mas aí a gente que convive com as crianças, a gente sabe que as crianças fazem essas perguntas. E elas nos surpreendem porque a gente tem uma ideia ainda muito relacionada com a nossa infância, onde a nossa geração não é uma geração que teve conhecimento, contato diário com as tecnologias, né? Os próprios desenhos, tem um desenho que eu assisto que eu acho ele bem besta, que é Blaze, é uns carros que falam e tal, só que eles sempre trazem um conceito, tipo, o que é força motora, uh, tração, não sei o que, falam coisas desse universo da engenharia. E aí vai construindo saberes, né? Eu, como adulta, olho e penso que é uma besteira carros que se transformam e falam e tudo mais, mas a criança sempre vê com olhos de crianças. Eu sempre falo de um filme que eu acho maravilhoso, não sei se vocês já viram, que é Orton e o Mundo dos Ken. É um filme infantil, que é um elefante que vai soprar tipo um dente de leão e descobre que um fiapinho do dente de leão era um mundo, que era o mundo dos Ken. E isso é uma reflexão filosófica absurda, né, pra gente, relacionada com a caverna, o mito da caverna, ou o próprio livro O Mundo de Sofia, e é um filme para criança. E daí eu lembro que eu falei uma vez com a minha professora, a Marita, falei, mas esse filme não é para criança. E ela disse, não, porque tu é adulta. A criança, ela sempre vê com olhos de criança. Mas a gente já está deixando um saber filosófico que um dia vai retornar. Então, a gente vai plantando essas sementes, né? Incutindo esses saberes dentro de uma linguagem infantil, às vezes, né? Mas vai ter um retorno. A mesma coisa que a abordagem de Regi faz. Eles vão suprindo o cotidiano dessas crianças, vão colocando arte, música, tecnologia, conceitos arquitetônicos, e aí a gente pensa que as crianças de lá são alienígenas, mas não. Elas simplesmente têm a oportunidade de vivenciar experiências plenas, e não só rir o dia inteiro, ouvir galinha pintadinha e ter a sala decorada do Patati Patatá, né? Que às vezes é a nossa realidade. Sabe, eu estava falando desse do Orton e tal, o mundo dos Ken, me lembrou
uma vez, tem um pouco a ver e não tem, mas também me lembrou a função que eu era pequeno uma vez, eu lembro que eu via formigueiros e eu gostava de destruir formigueiro. Por quê? Não sei. Eu achava legal o formato do formigueiro, sei lá, destruía. Até que um dia eu fiquei pensando assim, se eu tivesse na minha casa, né, tô de boa na minha casa, e viesse um Megazord, né, dos Power Rangers lá, e destruísse a minha casa, eu ia me sentir mega mal, né? Daí eu me coloquei no lugar das formigas. E daí, putz, não vou destruir, né? Porque se eu tivesse na minha casa, eu não gostar que alguém destruísse a minha casa. Então, e por que que eu trago isso, né? Porque ali na página 115, de que, né, a gente é mais do que nosso diploma, a gente é a nossa história. Então, sabe, ali, o conhecimento do educador vai além do conhecimento psicopedagógico. Então, sabe, essa pequena coisa que eu trouxe agora me construiu, que é uma memória que por algum motivo eu retina na minha cabeça. Mas então, sabe, de que me marcou isso, essa empatia de eu, enquanto uma pessoa que pode agir no outro, eu não ajo porque eu entendo, eu consigo me colocar no lugar do outro, que isso vai ser ruim. Então, sabe, de que a gente começar a entender a nossa própria história enquanto ser humano, vai nos fazer poder pensar nossa prática enquanto professor de uma forma mais ampla, né? Porque daqui a pouco tu reproduz coisas que tu aprendeu enquanto professor, enquanto criança, porque, sei lá, meu pai gritava comigo, então a hora que uma criança faz uma coisa que eu não acho legal, eu grito. Mas tem outras formas de a gente lidar, né? E se a gente não vê esses nossos próprios traumas, assim, eu estava pensando, seria muito interessante se ter um projeto, não sei se já não tem também, de psicoterapia para professores, sabe? Especial, de geral, assim, mas especialmente de educação infantil, que é uma criança, é um ser tão vulnerável a tudo que está acontecendo no seu ambiente, né? Que, lógico, não estou dizendo que um adolescente do ensino médio não seja também influenciado e vai absorver coisas que o professor fala, mas, né, esse indivíduo de 0 anos, de 1, 2, 3, 4, 5, ele está muito mais absorvendo o seu ambiente. Se tem um adulto ali que não conhece a si mesmo, ele só vai reproduzir, né? Então seria tão importante. Eu quero deixar um parênteses que eu acho que é bem legal a gente daqui a pouco fazer uma lista de filmes relevantes para as crianças, porque o Bernardo falou disso. Tem um filme que é Lucas, que é sobre um menino que ele era sempre o que se dava mal na escola e sofria bullying, então ele descontava destruindo os formigueiros porque elas eram menor do que eles, né? Ele dizia isso para elas de destruir, tá? Aí assistam o filme. E aí tem um outro filme que eu acho bárbaro, que é o Lorax, que fala sobre capitalismo. Não, quer dizer, é um filme para criança, tá? Mas a gente entende o filme assim. E acho muito. E são filmes mais velhos. Então, às vezes, passa batido, porque a gente tem filmes muito legais surgindo hoje, né? Então, acho que isso é válido. Daqui a pouco a gente pode até fazer alguma coisa compartilhada lá na página, de pessoas compartilhando relatos de filmes assim que mexeram com a sua experiência. Sim, E aí, tem a Viagem de Chihiro também, é bem bom. e aí eu não quero, antes da gente seguir para o próximo capítulo, eu sempre compartilho a minha experiência que marcou, que também faz parte da minha escolha de ser professora, que geralmente a gente diz, eu quis ser professora porque tinha uma professora maravilhosa, que marcou a minha vida, uma coisa assim, né? Mas a minha experiência é justamente o contrário. Quando eu estava me alfabetizando, a minha professora ia se aposentar. Era a última turma dela. Então ela já estava, né, saturada de criança, ela professora alfabetizadora. E aí nós tínhamos um colega repetente. Já era o terceiro ano dele, que naquela época era bem comum se reprovar as crianças bastante. E aí ela escreveu no quadro, olha isso, gente, a crueldade. Ela escreveu no quadro burro. E dela chamou, Wagner era o nome dele, tudo. Olha, não sei se a memória da gente também a gente cria, né? Mas eu lembro dele indo até o quadro e dela pediu para ele ler. E ele ficou quieto ali, né? Dá, bu, dá. E aí a gente começou a dizer burro, burro, pra ele ler. E ele virou chorando e disse, eu não sou burro e tal. E aí eu lembro que eu olhei para ela e ela tava rindo. E aí eu pensei, eu não vou ser assim quando eu for professora.
E, tipo, eu já queria ser prof, né, na minha brincadeira. Mas aquela experiência ficou viva até hoje para mim, né? Da professora, olha como marca. Até tá me dando um negócio. Lede, o Não, Wagner também, tem notícias dele? Eu não sei, sabe? Às vezes eu penso nele, mas como eu não lembro das coisas assim, não lembro o sobrenome e tudo mais. Mas eu lembro de ter visto ele na minha pré-adolescência, aparentemente intacto, sem grandes sequelas, mas isso me marcou e imagino que tenha marcado ele muito mais, né? não, e tu estava falando, eu me lembrei também, dentro do PIBID, tinha uma professora que né, tinha minha supervisora na escola e tinha uma outra professora que era de educação física também, e que daí eu não gostava dela. E daí teve um dia que eu chorei para minha coordenadora do PIBID, dizendo, tipo, eu não quero ser um professor que nem ela, eu não quero ser de soluçar, assim, sabe? E eu tenho certeza que para essa professora ela nem deve lembrar de mim, mas como que às vezes a gente se marca, né, como uma coisa negativa, e daqui a pouco seria tão bom se a gente pudesse marcar de uma forma positiva esses alunos, né? Eu acho que a questão é, às vezes a gente marca, só que eles não vão lembrar, porque né, a gente fez uma coisa boa para eles, então às vezes nos marca as coisas ruins, né? Mas daqui a pouco a gente saber que a gente fez a diferença positiva na vida dessa criança nos dá um gás, né? Enfim, um momento terapia. Agora vamos para o capítulo 4, que é bem mais poético, que nem a gente falou antes, né? Que fala sobre olha que ironia, é poético para falar de documentação e avaliação. Porque o primeiro passo, né? A gente já tem até um tabu com a palavra avaliação na educação infantil, né? Porque a gente já remete a avaliação ao significado da avaliação no ensino fundamental, por exemplo, né? Então a gente acha, se a gente falar avaliação, quer dizer que a gente vai falar de um resultado. Sendo que na abordagem de Reggio Emilia, a avaliação não é o resultado, mas é a forma como eles documentam esses processos, né? E a gente diz que é esse exercício também. Só que aí a gente vai escrever o relatório, vai escrever o parecer e bota lá, ainda não faz, vai fazer, espera-se que, está evoluindo para, tudo isso a gente já está avaliando também. E aí lá achei bem legal que, eu não sei se vocês perceberam, mas sempre antes de um espaço maior ali no texto, é como se fosse uma introdução que a Carla Rinaldi escreveu, contextualizando aquele momento, né? E aí eu tenho certeza que quase todo mundo já ouviu falar dessa teoria das múltiplas inteligências, né? Ou no mínimo as 7 inteligências. E aí eles falam justamente de que ao mesmo tempo que ela conversa com as 100 linguagens, ela também tem diferenças, né? Então, às vezes a gente acha, é tudo a mesma coisa, e na verdade não é. E outra coisa que eu achei interessante foi isso, né, de que os Howard Gardner e o Loris, como foram intelectuais que viveram na mesma época e conversaram, né, e às vezes a gente vê assim, fulaninho de tal, e daí vê o conhecimento como o livro, assim, que daqui a pouco, né, a gente só vai ter acesso esse registro que a pessoa fez quando a pessoa morreu, isso é uma realidade, né? Ou né, até chegar aqui no Brasil, a produção, tem toda uma questão burocrática também. Mas daqui a pouco a gente começar a pensar nesses intelectuais como pessoas que viveram e dialogaram com outros professores na sua época, né? Eles são seres humanos, que nem todo mundo, né? O Loris, ele não é um deus na Terra, ele é um ser humano que se prestou, que conseguiu ter esse olhar para a sua prática e colocou em palavras sobre isso. E daqui a pouco, né, falando sobre documentação e avaliação, é tão importante que a gente comece a documentar nossa prática, porque daqui a pouco a gente faz um monte de coisa que pode ser revolucionária, mas se ninguém ficar sabendo dela, como é que ela vai tomar alguma forma, né? E eu acho legal também que o texto traz assim, ele não foca no tem que escrever, tem que escrever, tem que escrever. Ele traz vários momentos, slides, vídeos, fotos,
como, né, o registro e a documentação como formas de expressão desse professor também. E durante a leitura eu percebi essa questão mais poética, mas eu não tinha me dado conta, sabe? Eu via assim que ele trazia vários sinônimos para o mesmo termo, de uma forma bem bonita, mas eu não tinha prestado atenção. Né? Que esse registro, não é porque tu está falando de avaliação que tem que ser uma coisa dura. Que nem a gente falou, né? No capítulo que se fala sobre uma coisa que a gente fica tão tenso enquanto professor para fazer, eles conseguem colocar de uma forma muito mais amena e natural, assim, tá? Se tu tá valorizando o processo, então é natural que tu vá registrar ele e documentar. Agora, se a gente ficar dentro de uma rotina de escola, de registrar, fazer um registro diário, que é uma inquietação que quanto mais eu penso sobre isso, mais me incomoda, a questão da agenda de registro diário, sabe? Qual é a qualidade desse registro diário? Porque não é todo dia que a criança faz uma grande descoberta. E tá tudo bem, da mesma forma que tem dias que eu, olha só, hoje foi um dia que eu gostei. E tem outros que eu me esqueço, assim que eu saio, passa a meia-noite, eu já não lembro mais nada. Então, né, por que a gente tem que ficar criando superficialidades da vida da criança se a hora que a gente faz isso, a gente não consegue prestar atenção no que realmente importa, né? Que são as sutilezas, assim, desses processos. E logo já nessas primeiras páginas, eu acho que a Carmen Rinaldi ela traz duas palavras que são bem centrais para a gente entender a documentação, que é a palavra processo e a palavra ferramenta, né? E aí sim, usando esses dois termos que se faz essa relação de documentar e avaliar. E aí no final da página 119, no último trecho ali, ela diz: sinto que reconhecer a documentação como ferramenta possível para a aferição e avaliação nos dá um anticorpo extremamente poderoso contra a proliferação de ferramentas de aferição e avaliação, cada vez mais anônimas, descontextualizadas e só aparentemente objetivas e democráticas. Aí segue o conceito de documentação como uma coleção de documentos utilizados, blá, 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 blá. Isso aqui ela explica o conceito original. Mas aí no final desse parágrafo ela diz: a documentação é interpretada e utilizada por seu valor como ferramenta para recordar, isto é, uma possibilidade de reflexão. E aí entra aquilo que a gente fala, né? A gente faz documentação, a gente diz que faz documentação no Brasil, mas a gente não reflete com os nossos pares, né? É uma documentação solitária, a gente não compartilha, a gente não retoma aquela nossa observação. Então, na verdade, a gente não faz ainda documentação. Eu não conheço. Eu tenho uma grande curiosidade de conhecer a Carambola em São Paulo, para ver se lá, quem sabe, se faz. Mas eu já vi muitas escolas que dizem que fazem documentação e não é. Inclusive, eu já falei muitas vezes, faço essa documentação, mas também não é, porque não tem um espaço para troca com meus colegas, não tem um dia que eu posso sentar com a Ana Cláudia e dizer: olha isso aqui que eu escrevi, o que tu acha? Como é que tu vê isso se eu estou te apresentando? Tu ia interpretar de que maneira? E daí ela ia me dizer, e daí eu ia poder pensar: não, então eu vou colocar de outro jeito, porque não é isso que eu quero contar. A gente não tem esse tempo, né? Nosso tempo é assim: entrega pronto e vamos botar ali no mural. E como faz falta, né? De as reuniões assim que se tem nas escolas sejam espaços de reunião, de vamos nos reunir para conversar, debater, e não somente assim, vai ser feito isso, aquilo, isso aí, acabou, ponto, acabou, para o próximo assunto. E lógico, isso toma tempo, né? Não é uma coisa fácil, mas é tão necessária, porque experimente fazer isso em qualquer reunião, né? Sendo na escola ou em qualquer outro ambiente. Vejam como tá os pés das pessoas. Vejam se os pés das pessoas estão virados para o centro desse círculo. Primeiro, vejam se está em círculo. Está em círculo já significa que já tem um mínimo de organização para que se tenha algo coletivo. Segunda coisa, vejam onde estão os pés dessas pessoas. Se já estão direcionados a uma pessoa, ao chefe, a chefe, enfim, ou estão para o meio da roda. Porque isso significa formas como a gente vai interagir com esse grupo. Daqui a pouco tu está num ambiente circular, e está todo mundo virado para uma pessoa que é o chefe, que é a chefe. Então, que trocas estão sendo feitas ali?
como é que eu eu não estou colocando algo para o grupo, estou colocando algo para aquela pessoa, que é um exercício que a gente tem que fazer. Eu, com a turma com quem eu atuo, eu faço assim, ó, pessoal, vamos fazer a nossa reunião? Então vamos. Ai, prof, não sei o que, não, fala para todo mundo. Se tá todo mundo aqui nessa roda, porque né, enquanto adulto ali, professor, eu quero te ouvir, mas os outros colegas também daqui a pouco podem ouvir a hora que tu direciona para eles também a conversa. Então é um exercício e necessário, porque se a gente quer, quanto mais tu pensa, reflete sobre isso, mais tu vê o quão lógico que é o quão óbvio que é e quanto é necessário a gente falar o óbvio, né? A lei sempre diz de que se a gente quer que fora da escola a gente seja uma pessoa crítica e reflita no mundo, entenda a democracia como algo necessário, como é que a gente não faz isso dentro da nossa própria escola enquanto adultos, né? É tão improdutivo não fazer. E aí, eles já dão outra canetada na nossa cabeça ali na página 121, quando eles dizem pra gente, né, contam que a documentação, ela acontece, a coleta durante os processos, né? Mas não é assim, as crianças estão, por exemplo, projeto metamorfose, porque alguém apontou para uma borboleta no pátio. Tá, estão fazendo esse projeto. Aí a professora faz ali umas fotos e tal e já coloca lá na frente. Aí chega uma família e vê, a criança vê e já muda. Daqui a pouco poderia seguir um outro percurso o projeto. Mas justamente por essa interferência do adulto de apresentar antes do percurso ter se concluído ou ter seguido por outro lado, ele já interfere. Porque é a questão do que a gente fala do olhar do observador, né? No momento que eu observo e eu digo aquilo, aquilo já se estabeleceu como uma verdade. Então, essas pequenas ações também têm que ser cuidadas. Eles deixam bem claro, né? Eis a diferença substancial, tá escrito ali no meio, né? Não intervém durante a trajetória do aprendizado, nem no processo de aprendizagem, de modo a dar sentido e direção a esse processo. Que quando a gente intervém, a gente está direcionando. É a mesma coisa que acho que a gente já comentou aqui, quando as crianças trazem hipóteses de algum conhecimento e a gente vai lá e dá a resposta certa. A gente deslegitima todas as hipóteses e as respostas que eles formularam, dizendo, ok, vocês falaram tudo isso, mas na verdade a água sai da torneira. Ponto. Aí acabou, né? Às vezes a criança nem se permite mais ser interrogativa, ela já vai direto perguntar para o professor, tá, mas como é que é? Né? A gente também tem que pensar nisso. E sabe, Led, nessa função de legitimar o conhecimento da criança e não intervir, hoje mesmo eu vivenciei isso. De ter uma aluna, né, uma criança que da minha turma, que ela fala assim, o chão é larva, né, que geralmente se fala, né, chão é larva, e ela fala chão é larva. E ela, já é larva. Eu falei, fulaninha, tu sabe o que é larva? Daí, eu acho, não sei o que ela falou, que você sabia ou não. Daí eu pesquisei o celular larva, mostrei para ela o que era, e pesquisei larva e mostrei. Agora me confundi. Larva e, Lava. e lava, isso. E mostrei os dois para ela. Daí, tu viu o que é? Então, eu só mostrei para ela, porque daqui a pouco ela tava falando e não sabia. Eu não cheguei assim a dizer, ó, não, o certo é lava, tá, fulana? Sabe, eu acho que foi uma forma de eu intervir, porque eu queria que ela soubesse que são termos parecidos, mas não são a mesma coisa. Eu acho só de eu dizer para ela que existe a larva e a lava, sem tirar o conhecimento que ela tinha, e ela, e ela falou, é larva mesmo. Então, sabe, deixa ela falar larva. Qual é a interferência que, sabe? Eu acho que foi uma coisa pequena, mas que eu não fiquei dizendo o certo é larva, fulana. Larva é um inseto, não, sabe? Eu não fui eu ficar dizendo o que é o certo para ela. E ela entendeu, daqui a pouco agora ela entendeu. Existem as duas coisas e eu quero que o chão seja larva. E por que não? E tu aprendeu que, na verdade, não tem lava vulcânica, tá cheio de insetos gosmentos e quem pular ali ficou todo melecado, né? Pode ser a brincadeira. Mas aí tem uma diferença também nisso que tu traz, Bernardo. Que eu acho que a tua preocupação também foi
na questão da linguagem, né? Porque como são palavras semelhantes, também é o nosso papel auxiliar as crianças a falarem corretamente. Mas seria diferente se agora tu chegasse e dissesse para ela: ai, não é assim que se brinca de lava vulcânica, tá? Tem que fazer isso, tem que botar umas pedras e pular por cima no nosso imaginário. Não, isso é errado. Ou então as crianças vêm e dizem: ah, a gente sente o cheiro porque entra pelos furinhos, não sei o que. Aí não é assim que a gente sente o cheiro. Acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter também. Isso não nos tirar da equação ali, né? Porque se a gente está vendo algo acontecer e... Ah, tá. Que nem hoje mesmo, outra situação, de que tem uma criança, de que nos momentos que a gente está fazendo a reunião, ela tem bastante dificuldade de ficar sentada e se organizar para ficar ali. E eu fiquei pensando, tá, eu intervenho e falo alguma coisa para que ela tipo, sente, ou deixo ela que ela não sente? Só que fiquei pensando, tá, vai ter momentos da vida que ela vai ter que sentar. Então, eu quero que ela entenda que tem momentos que ela pode ficar livre, tem momentos que ela tem que sentar. E ela tem essa capacidade, né, cognitiva e motora de fazer isso. Então, sim, eu acho que durante um bom tempo eu vou pedir para que essa criança sente, porque eu entendo que isso é para viver em sociedade, tem momentos que ela vai ter que sentar. E que tem momentos que ela vai brincar de forma livre, sabe? Não é a gente ignorar e deixar, tá, vai lá, faz o que tu quiser, mas daí no momento que ela vai ter que sentar para comer, ela não vai conseguir, né? Porque eu, enquanto adulto, nunca disse para ela que ela tem momentos para sentar. Eu acho importante se, se colocar como um ser ativo, né? E não isso não significa ir cortar o desenvolvimento do pensar da criança. E sim eu estar ali junto com ela e realmente essa função da linguagem, né? De que são palavras parecidas e eu me senti bem, sabe? Porque eu senti que eu estava ajudando ela e não só cortando o que ela estava criando ali. E ainda falando da página 121, no final dela, elas falam sobre que, tipo, na verdade, tudo isso é uma busca pelo significado, né? E não é o encontrar um significado da escola, é constituir um significado da escola, né? Como um lugar de papel ativo na busca das crianças pelo significado e na nossa própria busca por significado, significados partilhados. E eles trazem exemplos de perguntas, que é: como podemos ajudar as crianças a descobrir o sentido daquilo que fazem, encontram e experimentam? E como podemos fazer isso por nós mesmos, né? As perguntas são por quê, como e o quê. Então, acho que isso é uma coisa que raramente a gente faz, né? Quando a gente faz um planejamento, a gente só pensa nas crianças, né? Mas e como que podemos fazer isso por nós, enquanto escola, enquanto adultos, enquanto professores, né? Qual é a minha intenção ao propor isso? O que que isso muda na minha prática ou na minha vivência ou para o futuro meu enquanto professor propor isso, né? E aí eu acho que a gente faria coisas mais significativas se a gente se perguntasse isso. A gente não ia fazer o projeto da metamorfose, porque isso não ia agregar para nós. A gente tem consciência disso. A mesma coisa quando alguém vai fazer um mural, né? Aí a pessoa me diz: ai, como é que eu faço? Eu falo assim: pensa que isso aqui é a parede da tua casa. Tu colocaria isso desse jeito para ficar exposto na tua casa? Ai, não, eu faria assim, eu faria. Então faz, é a tua estética, porque isso aqui, esse mural tem que falar por ti, né? Então, essas coisas da gente se colocar também nesse lugar, né? E uma coisa que eu notei ali também, a visão sobre a criança, como elas compreendem esse mundo, né? Temos uma maneira diferente de pensar e tratar a criança. Nós a enxergamos como sujeito ativo, com o qual podemos pesquisar, tentar compreender as coisas no dia a dia e encontrar o significado ao pedaço da vida. E eu notei assim de que às vezes a criança tá, né, altos questionamentos e tal, por que acontece tal coisa, por que acontece aquilo lá, e o adulto tá com dor, entendeu? Simplesmente dor física, assim, pode ser psicológica também, mas enfim, de como que a vida vai nos tirando esse apreciar dela, né? E às vezes a criança tem ainda, e o adulto ranzinza vai lá e
quer cortar, sabe, o velhinho lá do Up, assim, que tá de brabo com tudo, e a criança tá toda animada para aquilo, para ela tudo é novidade, né? Mas enfim, a página 123 são vários coraçõezinhos ali, ó. Gente, eu nem lembro exatamente o que é, mas são coisas que eu achei muito interessante. Mas ali na 124, ou tu Acho quer, página, Berna, porque essa página, ela traz ali, tipo, só vamos falar do final dela, né, que fala que a razão pela qual qualquer teorização, da mais simples à mais refinada, necessita ser expressa, ser comunicada, sendo assim ouvida para poder existir. É aqui que reconhecemos os valores e os fundamentos da pedagogia da escuta, que é uma forma também de falar da abordagem de Reggio Emilia, né? E não é o escutar, só assim, dizer assim, aham, né? É, assim como tenta lá, olhar e Cláudia. Assim como olhar e ver não é a mesma coisa, né? A gente pode estar olhando, mas não tá vendo, né? Quantas vezes às vezes as crianças caem na nossa frente e a gente não vê, porque a gente só estava ali de corpo presente. E acho que essa página, ela traz bem isso, assim, né? Da potência de todos que constituem essa comunidade. Eu sempre falo que todos os escritos de Régio, eles sempre falam nos três protagonistas, né? Que são as crianças, os professores e as famílias. E eles colocam esses três em pé de igualdade. Então, acho que aí já vem essa relação do ouvir, do valorizar o que está sendo dito, e a partir disso constituir uma pedagogia, sim, ativa e da escuta. Agora, acho que está 124. Não, mas ia ser pegando exatamente esse ponto da pedagogia da escuta, né, que se usa outro nome, mas enfim, da questão do diário de acolhimento, que é exatamente isso, a pedagogia, o acolhimento não enquanto assim, essa primeira semana, essa criança, a gente vai acolher ela porque ela está nova no espaço. Não, é enquanto prática pedagógica, enquanto metodologia. Como é que a gente vai estar dentro de cada prática nossa, tá acolhendo essa forma de fazer dessa criança, né? Que essa é bem essa escuta. E por isso eu achei legal como diferentes livros, né, conversam entre si sobre o que acontece lá, porque a gente vê que é uma prática deles. Então, tipo, aqui chamaram de pedagogia da escuta, lá falou de pedagogia do acolhimento, diário de acolhimento, enfim, mas é uma didática que é dada lá, né? E às vezes a gente esquece de que a cada dia que essa criança está na escola, ela precisa ser acolhida. Não só na primeira semana, porque daí tu ignora todas as outras semanas do ano que a criança está naquela escola, tu ignora que ela precisa de acolhimento, né? E esse acolhimento no sentido de se sentir acolhida, mas no sentido de a gente poder olhar para ela de uma forma acolhedora, cuidadosa, respeitosa, com carinho, com atenção, e se olhar também, né? Porque aqui ele não chega a abordar mais especificamente, mas no diário de acolhimento fala isso, não tem como o professor ser acolhedor com a criança se esse professor não se sente acolhido por essa escola. Então, né, é um processo complexo. E o próprio exercício de escutar, né? Que eles trazem aqui várias coisas, mas acho que umas coisas que saltam mais é tipo que a escuta ela exige tempo, né? Que escutar também é uma forma de aceitar e de estar aberto às diferenças, porque é que nem quando a gente sabe quando uma pessoa está aberta à mudança ou não. E aí a gente decide se vale a pena ou não gastar o nosso tempo de fala também, né? Fala também de que escutar não é fácil, porque escutar eu acho que, não lembro agora se está escrito aqui, mas acho que tem a ver também com o se retirar do nosso papel que a gente sempre quer ser de protagonista. É que nem quando alguém vem te contar, vem desabafar contigo, tá? A pessoa vem, ela começa a falar e daí tu começa a dar pitaco no meio do desabafo da pessoa. Isso não é escutar, né? Ou então diz, mas eu também já passei. Tu tá minimizando. Então a gente tem dificuldade para escutar. As crianças têm, e a gente tem dificuldade para nos escutar, porque a gente sempre quer estar ali naquele lugar, né? Então
Daí diz aqui, escuta que tira o indivíduo do anonimato. Acho que essa é uma relação bem importante entre ouvir as crianças, escutar a escola e documentar. Porque quando a gente escuta, a gente registra e a gente revisa os nossos registros, a gente está expondo e valorando os acontecimentos da escola. E acontece que se a gente, enquanto professor, não fizer isso, em que outro espaço a criança vai poder ter a sua voz ouvida, né? E ouvida no sentido físico, assim, literalmente ouvida, mas a gente poder olhar essas pequenas minúcias que essas crianças fazem, que o olhar do adulto que não é professor não vai ver, né? Ele vai ver, ou melhor, ele vai olhar, mas não vai ver, né? De que o olhar de um professor que está disposto a escutar essas crianças vai ser diferente de um adulto que não é professor. Senão a gente vai estar jogando o nosso diploma e esse tempo de grupo de estudo no lixo, né? Se a gente está na faculdade, se a gente está disposto a discutir um livro denso que nem esse aqui, a conversar de uma forma coletiva, para que a nossa prática não mude nada, por que que a gente está fazendo, né? Tem que mudar. E como que a gente vai fazer isso, né? E vai ser de pouquinho em pouquinho, lógico, mas tem que fazer alguma diferença na nossa parte. E tem uma citação da página 127, que é bárbara, né? Que é, acho que o segundo parágrafo da escalação. As crianças mostram que têm voz e, acima de tudo, que sabem escutar e também querem ser ouvidas. Não se ensina a elas a sociabilidade, elas são seres sociais. Nossa tarefa é apoiá-las e viver a sua sociabilidade junto com elas. Foi essa qualidade social que nossa cultura produziu. Crianças pequenas se sentem fortemente atraídas pelos modos, pelas linguagens e, portanto, pelos códigos produzidos por nossa cultura, assim como por outras pessoas, crianças e adultos. E aí eu acho que essa citação, além dela falar da criança no geral, ela fala muito da criança italiana. Eu não sei se vocês já viram vídeos de crianças bem pequenas italianas falando, como elas também são muito de gesticular. Até depois eu vou procurar, tem um vídeo de uma menininha irritada, e daí ela fica assim, não sei o que, sabe? E faz isso mesmo que a gente acha que é tipo um meme, vamos dizer assim, mas é o corpo da criança, ele está totalmente inserido naquela cultura. Por isso que não tem como a gente fazer igualzinho, mesmo que a gente respeite esses princípios de escuta, de documentação, a gente não tem como fazer a Reggio Emília aqui no Brasil, porque a gente não tem a cultura que eles têm, a gente não tem o clima que eles têm, a geografia que eles têm. Então, isso é sempre o fato da gente pensar. Não tem como ser igual. E sabe, nesse trecho também me lembrou a questão assim de que daqui a pouco tem um monte de coisa que a gente quer que a criança faça, porque faz parte do mundo do adulto, tipo, essa própria questão da reunião. Eu não sei se essas crianças, provavelmente não, porque se elas já viram adultos sentados, reunidos, conversando de uma forma civilizada, como eu gostaria que elas fizessem, sabe? Então, se daqui a pouco elas vissem os pais delas, né, sentados conversando, a hora que um fala, o outro escuta, que é uma coisa que eu quero trabalhar com eles. Então, tá, isso acontece com o adulto também, não é só, eles não querem só me impor uma coisa, né? É uma reflexão importante, assim. A mesma questão da alimentação. Tá. Se o professor não pode se alimentar junto com a criança, daqui a pouco a gente está perdendo uma possibilidade da criança ver um padrão de como ela pode comer. Ela pode comer tranquilamente com a colher, com o garfo, comer a salada, sabe? São essas minúcias assim de que se a gente só ficar na palavra, tem que comer assim, tem que fazer isso, tem que fazer assado, mas sem dar um exemplo vivo, que é uma cultura, né? A cultura não se passa só no dizer, é no fazer, que nem a Leite falou da criança, né? Pode ser um meme que a gente ficar brincando e de uma forma satirizada, né? Mas, enfim, reflete um traço da vida dessa criança, né? De que ela aprendeu porque ela convive com outras pessoas que fazem isso. E é uma coisa que faz parte da cultura dela. E, infelizmente, a gente não vai conseguir discutir tudo. Mas eu acho que esse capítulo em especial, ele merece uma leitura bem minuciosa, né? É uma leitura para ser retomada.
Porque quando eles passam a falar agora, primeira frase ali na página 129 sobre documentação, né? Garantir, escutar e ser escutado é uma das funções mais primordiais da documentação, né? É uma garantia de que aquilo tem um valor. E aí vai falando de várias coisas, mas eu achei muito legal também a citação, a fala da Carla Rinaldi no final desse capítulo, que ela fala assim: Loris Malaguzzi, arquiteta do pensamento pedagógico e filosófico que permeia a experiência de Régio, certa vez disse que precisamos de um professor que em determinados momentos seja diretor, cenógrafo, cortina e cenário, e às vezes ponto, auxiliar de cena, um professor que é ao mesmo tempo doce e severo, que é eletricista, que distribui as tintas e que seja o próprio público. O público que assiste, que às vezes aplaude, às vezes fica em silêncio, cheio de emoção, que algumas vezes julga com ceticismo e outras vezes aplaude com entusiasmo. E aí vi aqui todas as nossas facetas, né? Quando a gente está empolgado, quando a gente está de cara, quando a gente está estressado, quando a gente não acredita em alguma coisa, né? E aí se reconhece isso como professor, que nada mais é do que o humano, né? É o professor que está para além do diploma de pedagogo, licenciado. É o diploma de alguém que estudou sobre infância, que estudou sobre criança, que estudou sobre escola, mas que ainda assim é humano, né? Eu acho que mais ou menos, no meu entendimento bem simplista, era isso que o Loris Malaguzzi queria dizer também. Aí eu acho que com isso a gente encerra, né? Esse parágrafo, eu acho né, a gente poder se ver como um ser humano complexo vai fazer com que a gente veja as crianças também, assim, acho que é isso. Mas aí eu ainda acrescento dela. Fala do Paulo Freire, que a gente não perca o nosso lugar na história. E isso quer dizer o quê? Que a gente não se esqueça de quem a gente foi, de quem a gente é e de quem a gente vai ser. Porque daí a gente vai manter os nossos princípios éticos e as nossas ambições e não simplesmente mudar porque isso aqui dá dinheiro ou porque isso aqui é o que está em alta, é porque a gente acredita. Não adianta a gente estudar, que era o que a gente estava falando, a gente estudar a abordagem de Régio se a gente não acredita nela. Se a gente está estudando só porque agora todo mundo fala de Régio. Então não precisa. Pode ler um resumo na internet, entrar num grupo e pegar ideias prontas. Agora, se a gente acredita, se conversa com os meus princípios de professor, aí tudo bem, aí a gente investe. Mas é isso então, né? Dorme com essa. Durma com essa. Então, né, vamos encerrando nosso terceiro encontro. Como sempre, né, amanhã vai ser enviado o vídeo para vocês. E nos encontramos na terça. Leide, a gente não falou. O quê? Dos reajustes que a gente vai ter que fazer e tal. O quê? Na terça? É que também agora todo mundo já falou. Eu te falei que É. pensei em dinheiro, ok? Não, de data. Não, mas na verdade eu mandei no grupo e ninguém se manifestou contrário, Sim. né? Porque nós tivemos alguns trabalhos selecionados, então vai comprometer um período, né, da semana do dia 20 e poucos lá de agosto. 21 de agosto. Então, por isso que a gente propôs essa mudança. Ninguém se manifestou contrário, então acho que a princípio está tudo certo, mas se alguém tem alguma objeção, ainda está em tempo. Isso. Mais para frente também de retoma, só para todo mundo à parte. Então, nos encontramos terça que vem, pessoal. Boa noite. Boa noite.